Vamos voltar para os problemas aqui do Brasil. O relatório da reforma tributária foi apresentado na Comissão de Constituição e Justiça na última quarta-feira. E de acordo com o relator, o Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, a nova reforma não permite aumento dos impostos superior à média dos últimos 10 anos. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o Bruno Romano, que é advogado, mestre, professor de Direito Tributário, que vai trazer mais informações para a gente a respeito desse texto que está quase sendo aprovado já lá no Senado Federal. Ô Bruno, bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, Lívia, bom dia, Colombo, e também um bom dia a todos os telespectadores da Jovem Pan. O que você achou dessa trava que está prevista agora nesse novo texto da reforma tributária? Havia um pedido, um apelo de muitos parlamentares, da sociedade como um todo, que uma alíquota fosse estabelecida como teto, mas não foi isso que aconteceu. Qual a sua opinião sobre essa trava? Bom, a trava deixa o texto da reforma tributária um pouco melhor, vamos dizer assim, ou um pouco menos pior, vamos dizer assim, a depender do ponto de vista. Justamente por trazer essa trava, agora a carga tributária sobre o consumo ela deve estar limitada a 12,5% do PIB. Né? E isso acaba necessariamente gerando um conforto maior para os contribuintes, afinal de contas, se a carga tributária for superior a 12% do PIB, então se a arrecadação representar mais de 12,5% do PIB, necessariamente o governo será obrigado a reduzir a carga tributária tanto do IBS quanto da CBS. Isso vai gerar uma melhoria em si no conceito da tributação como um todo. Mas ainda temos um problema, ainda não sabemos qual vai ser a tão famigerada alíquota ideal que tanto se diz. Afinal de contas, muito se fala de 25% e se for 25% mesmo, ainda assim, mesmo com essa trava, vamos ter um grande aumento da carga tributária para muitos setores que são tão representativos justamente para o PIB brasileiro. Quem é que vai se dar mal com a reforma tributária? Porque tem uma série de grupos do Congresso Nacional, especialmente no Senado, agora já tinham conseguido na Câmara, né? Sejamos justos aqui, mas no Senado também conseguindo algum regime especial. A impressão que quem acompanha à distância tem, professor, é que quem consegue fazer lobby vira especial e quem não consegue entra ou vai ficar com o bolso um pouco mais vazio nessa história. Sim, tem de fato essas entidades que vêm trabalhando no Congresso para conseguir alíquotas reduzidas, mas mesmo assim quem vai se dar mal mesmo é o setor de serviços. E mesmo alguns setores que conseguiram um certo benefício diante desse novo texto que foi apresentado ao Senado, mesmo alguns desses serviços também serão prejudicados. Por exemplo, o setor de serviços como um todo vai ter uma sua carga tributária quase que dobrada. Hoje paga-se em torno de 14,25% de tributação, somando PIS, COFINS e ISS, e essa carga tributária vai acabar subindo. Se for a alíquota ideal de 25%, acaba sendo quase que o dobro, né? Mais um pouquinho ali, a gente chega nos 30%, dobra a carga tributária do setor de serviços. E se a gente for pensar, alguns setores conseguiram uma carga tributária privilegiada, por exemplo, né, os profissionais liberais, como jornalistas, advogados, contadores, professores, médicos, dentistas, e a classe dos profissionais liberais ainda assim, né, está previsto uma redução de 30% na alíquota para esses setores, e mesmo assim esses serviços vão ser sobretributados, porque hoje, como eu acabei de mencionar, sofrem uma carga tributária de 14,25%, e essa carga vai subir, se a alíquota média for de 25%, ela vai subir para 17,5%, então ainda assim vamos ter um aumento de 3 pontos percentuais, 3,25 pontos percentuais, num aumento de carga tributária dos profissionais liberais, mesmo com esse lobby existente no Congresso. Claro que também tem outros setores que vão acabar sendo beneficiados, por exemplo, o setor de alimentos essenciais, arroz, feijão, por exemplo, que integram a cesta básica, que esses sim vão ter alíquota zero e esses sim vão ter uma diminuição de carga tributária de maneira muito efetiva. Bruno, eu vou passar agora para o Nelson Kobayashi te fazer uma pergunta também.
Professor Bruno Romano, é sempre um prazer falar contigo. A minha pergunta é em relação ao serviço público agora. A gente já entendeu que a questão dos serviços é que seria mais prejudicada do ponto de vista da economia particular, da economia privada. E no serviço público a gente tem uma pressão muito grande dos municípios em relação ao novo formato tributário. Como você avalia essa discussão no Senado Federal? Será que os municípios terão força para conseguir alguma alteração importante em seu favor nessa discussão? Dr. Nelson Kobayashi, sempre um prazer conversar com você. E sim, eu acho que os municípios têm que sim ter essa iniciativa diante do Congresso Nacional, principalmente diante do Senado. Afinal de contas, nós estamos falando de 5.570 municípios, é uma representatividade muito grande. E se eles não tiverem a contrapartida que lhe é esperada, eles vão acabar tendo necessariamente problemas de gestão mesmo. Muitos desses estados, muitos desses municípios, se a gente for pensar do sistema geográfico mesmo, muitos desses municípios eles não têm condições de subsistir se não for por meio dos repasses dos valores que vêm da União. Isso já acontece. Eles, pela arrecadação própria, eles já não conseguem manter as suas contas em dia, e aí com isso, com essa alteração de regime tributário, muitos deles podem ficar ainda com maiores prejuízos. Afinal de contas, a ideia de repasse via fundo não vai existir mais. Agora o repasse vai ser em termos de arrecadação no estado, no município de destino, e muitos deles podem ficar com um repasse muito, muito, muito reduzido. Isso pode trazer muitos prejuízos. Então, sim, é necessário que os municípios acabem indo adiante, tentando propor melhorias no texto da reforma, justamente para que eles sejam contemplados com uma fatia um pouco maior desse bolo, justamente porque muitos deles correm o risco de não conseguir mais existir com uma arrecadação tão diminuta. Pois bem, Bruno Romano, especialista em direito tributário, na próxima semana deve ter algum avanço, né, professor, dessas discussões, pelo menos na CCJ. A gente vai seguir acompanhando por aqui e te agradecemos essa participação nesta manhã de domingo. Bom dia. Eu que agradeço pelo convite, estou sempre à disposição, e um bom dia e um bom domingo a todos vocês e aos telespectadores da Jovem Pan. Muito obrigado.